do ofício das leituras do dia 2 de novembro de 2024, sábado da 30ª semana do Tempo Comum, comemoração de todos os fiéis defuntos. Do livro de Santo Ambrósio, bispo, sobre a morte de seu irmão Sátiro, século IV. Morramos com Cristo para vivermos com Ele. Vemos que também a morte pode ser lucro e a vida ser castigo. Por isso Paulo afirma: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Que é Cristo, senão morte do corpo e espírito de vida? Morramos, pois, com Ele, para vivermos com Ele. Seja nosso exercício diário o amor da morte, a fim de que a nossa alma, pelo afastamento dos desejos corpóreos, aprenda a elevar-se para as alturas, onde o prazer terreno não pode chegar nem atraí-la a si, e assim receba a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. A lei da carne contradiz a lei do espírito e quer submetê-la à lei do erro. Qual será o remédio para isto? Quem me libertará do meu corpo mortal? A graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos médico, apliquemos o remédio. O nosso remédio é a graça de Cristo e o corpo mortal é o nosso próprio corpo. Por conseguinte, afastemo-nos do corpo para não nos afastarmos de Cristo. Embora vivamos no corpo, não sigamos o que é do corpo, nem nos sujeitemos às exigências da natureza, mas prefiramos os dons da graça. Que mais ainda, o mundo foi resgatado pela morte de um só. Cristo podia não ter morrido, se quisesse, mas julgou que não devia fugir à morte como se fosse inútil. Antes considerou-a como o melhor meio para nos salvar. A sua morte foi, portanto, a vida de todos. Recebemos o sinal sacramental da sua morte, anunciamos a sua morte na oração, proclamamos a sua morte na Eucaristia. A sua morte é vitória, é sacramento, é solenidade anual em todo o mundo. Que diremos ainda da sua morte, depois de mostrarmos, com o exemplo divino, que só a morte conseguiu a imortalidade e se redimiu de si própria? Não devemos, pois, chorar a morte, que é a causa da salvação universal, mas devemos fugir à morte que o Filho de Deus não desprezou nem evitou. Sem dúvida, a morte não fazia parte da natureza, mas tornou-se natural, porque Deus não instituiu a morte ao princípio, mas deu-a como remédio. Condenada pelo pecado a um trabalho contínuo e a lamentações insuportáveis, a vida dos homens começou a ser miserável. Deus teve de pôr fim a estes males para que a morte restituísse o que a vida tinha perdido. Com efeito, a imortalidade seria mais penosa que benéfica se não fosse promovida pela graça. A nossa alma aspira a sair do estreito círculo desta vida, a libertar-se do peso deste corpo terreno e a caminhar
para aquela assembleia eterna onde só chegam os santos, para aí cantar o louvor de Deus, como cantam, segundo a leitura profética, os celestes tocadores da cítara. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus onipotente. Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, ó Rei das nações. Quem não há de temer e glorificar o vosso nome? Porque só vós sois santo, e todos os povos virão adorar-vos. A nossa alma deseja partir deste mundo para contemplar as vossas núpcias eternas, ó Jesus, nas quais, por entre o cântico jubiloso de todos os eleitos, a esposa é acompanhada da terra ao céu. A vós acorrerão todos os homens, já não sujeita ao mundo, mas unida ao Espírito. Era isto que o santo Davi desejava, acima de tudo, contemplar e admirar, quando dizia: uma só coisa peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para viver na alegria do Senhor